Boa tarde a todos. Estamos aqui com a doutora Luciana Farias, nossa convidada dessa data, para esclarecimento de mais uma dúvida do nosso portal Previdência e Educação. Boa tarde, doutora Luciana. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, doutora. E você? Melhor agora, tudo ótimo. Acabei de avisar aos nossos seguidores que a doutora já estaria entrando. Estamos aí agora iniciando mais um fórum Tira Dúvidas a respeito de uma dúvida encaminhada pelos nossos seguidores e encaminhamos esse convite especial à doutora Luciana Farias, que nós já nos conhecemos de longa data. Olha, acho que já faz uma década que eu conheci a doutora lá no IAPE, nos congressos da vida, e achei que a doutora era a pessoa indicada e perfeita para estar esclarecendo essa dúvida, desse questionamento que os nossos seguidores apresentaram, se quem recebe, quem quer a concessão do BPC pode ter bens em seu nome, se isso interfere na concessão. E desde já agradecendo a doutora ter aceito o nosso convite, porque o seu know-how nessa área de atuação do previdenciário pode estar agregando muito aos nossos seguidores. E eu quero primeiramente abrir a palavra para a doutora se apresentar, quem ainda não a conhece, que não deve ser, deve ser bem poucos, e depois a gente vai começar essa live especial que nós preparamos para tirar as dúvidas sobre o assunto e pedir àqueles que estão entrando na nossa sala para continuar assistindo até o final, porque muita informação importante hoje a doutora vai trazer para nós. Maravilha, boa noite, boa tarde, boa noite, está escurecendo aqui. Quero agradecer o convite para bater esse papo aqui sobre previdência, muito mais do que benefício assistencial. Eu digo que eu sou uma apaixonada pelo direito previdenciário e também eu vejo que seu público são advogados previdenciários e a minha paixão também é o empreendedorismo na advocacia. Então, eu vi ali na sua chamada da live para quem está advogando ou quem quer advogar. E aí a gente colocou o tema do benefício assistencial, mas eu quero me deixar à disposição aqui também para os colegas que estão iniciando ou que já estão, para tirar. Às vezes você está com aquela dor na sua advocacia e assim, vamos bater esse papo aqui, eu estou à disposição. Então, eu sou Luciana Farias, advogada há 23 anos, e são 23 anos em direito previdenciário, porque desde o primeiro ano eu comecei já a militar nessa área. E eu quero aproveitar para falar como eu iniciei no direito previdenciário, porque eu digo que o direito previdenciário que me encontrou e não eu a ele, porque eu não tive na faculdade de direito previdenciário e abri meu escritório com 21 anos, abri o escritório, passei na UAB, me formei, passei na UAB, o que eu vou fazer? Vamos abrir o escritório. Então, foi abril de 2000 que eu abri a minha advocacia. E aí, o que eu vou fazer? Então, eu não tinha uma área específica. Naquele momento, eu gostava de trabalhista. Fui fazer um primeiro curso de Direito do Trabalho para me especializar. Só que na advocacia, a minha primeira causa que entrou no escritório, o primeiro caso, foi uma pensão por morte e onde tinha menores. E eu quero falar isso como incentivo para quem está iniciando na advocacia e não sabe ainda qual área fazer, porque eu fui direcionada a fazer direito do trabalho, mas às vezes não é isso o que tem para você. E o que tinha para mim era o direito previdenciário. E nessa causa que veio a mãe com as crianças me procurar, ela já tinha o pedido de pensão negado. Eu não tinha tido direito previdenciário na faculdade, não sabia por onde iniciar, mas eu precisava pagar o aluguel do escritório. Eu montei um escritório apenas com uma mesa, 3 cadeiras e uma máquina de datilografia. Então, eu precisava, com o dinheiro do escritório, ir equipando ele. Foi assim que eu iniciei. E eu não negava a causa. Então, vamos ver como que eu resolveria a causa daquela pensão por morte. Fui numa agência da Previdência Social. Há 23 anos atrás,
eram aquelas filas que giravam quarteirões. E ali eu fiquei. Desde a madrugada, né, doutora? Madrugada, pegar a senha e enfim, consegui resolver o caso daquela pensão, só que, para minha surpresa, foi de forma administrativa, só que a minha surpresa foi o quê? O recebimento dos atrasados, porque teve mais de 5 anos de atrasado, porque ela já estava todo esse tempo tentando receber a pensão. E como tinha menores, não tinha prescrição. E aí eu vi que o trabalho da advocacia previdenciária poderia gerar uma qualidade de vida para uma família, e aquilo acendeu o meu coração de verdade. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Porque no curso da faculdade eu sempre fiz muito trabalho voluntário. Como eu posso ajudar essas famílias? E com o direito previdenciário eu me encontrei. Eu falei, agora eu preciso estudar, porque eu não tenho noção de direito previdenciário. Então eu digo que foi o direito previdenciário que me encontrou. E dali para cá, nunca mais eu parei de estudar direito previdenciário, e agora é empreendedorismo, tudo, gestão, marketing, tudo que envolve uma empresa. De 4 anos para cá, eu estou direcionada nisso. E aí, tanto é importante fazer isso que a doutora falou, né? De fazer esse empreendedorismo, ter essa noção da gestão, para poder fazer essa entrega ao benefício para os nossos clientes, porque essa satisfação traz um reconhecimento que alavanca a nossa carreira e nos impulsiona à frente, porque você realmente vê a entrega do benefício a alguém que está necessitando, realmente faz toda a diferença. Esse é o brilho dos olhos do previdenciário, que a gente não cansa de falar para quem quer entrar nessa área. Brilhou os olhos com isso, vai em frente, porque a jornada vai ser de muita satisfação na hora de você ver o cliente recebendo essa notícia da concessão do benefício, né, doutora? Não tem dinheiro que pague realmente isso. E realmente, direito previdenciário não são para todos. Aquele que não... Porque assim, o direito previdenciário é tratar. Direito previdenciário, quando a gente fala na parte de segurados, benefícios, a gente está falando com aquela pessoa que não tem renda, na grande maioria das vezes. Claro, hoje, por exemplo, eu trabalho também nichado. Tem a parte do direito previdenciário puro, ali 80%, mas eu tenho 20% que eu faço planejamento previdenciário. Aí sim, médico, empresários, dentistas, 20%, mas 80% continua sendo as aposentadorias, as revisões, os benefícios assistenciais. E aí, falando aqui para advogado, o que é muito importante, a gente tem que saber que quando a gente monta um escritório de advocacia, não basta ter a parte técnica. E o que a gente aprende na faculdade é uma parte da parte técnica. O direito, quem vai militar em direito previdenciário vai ter estudado no máximo 1 ano na faculdade. Eu já dei muita aula em faculdade, no máximo 1 ano, por exemplo, na PUC. Agora, vai ter visto só um pouquinho de direito previdenciário e nada de gestão, nada de marketing, Sim. Nada de vendas, nada de financeiro, nada de administração. E se você quer entregar o melhor, você tem que ter o melhor para você. A gente só entrega aquilo que a gente tem. Então, quando eu virei essa chave, que demorou muito, eu tenho 23 anos de advocacia. Eu digo que eu tinha a cabeça apenas de advogada. Quando a gente vira uma chave, que a gente é advogada, mas a gente é empresária também no direito, a gente faz os procedimentos do nosso escritório, a gente consegue... mesmo que seja advogado, mesmo que seja o escritório de uma pessoa só, porque é assim que a gente começa. A gente começa sendo o advogado, a secretária, a pessoa que limpa o escritório, tudo. Porque a gente não tem o dinheiro no início. O digitalizador, nessa nova era do meu INSS digital, né? Mas a gente tem que fazer isso aqui pensando no futuro, com a visão de como você quer ser. E aí você direcionando. Começou a entrar um valor por mês, vamos colocar alguém para nos ajudar? Agregar, né? E aí
o advogado vai crescendo o escritório e entregando com mais qualidade aquilo. Porque a gente tem que pensar que a gente tem 24 horas no dia e o nosso tempo é o que tem de mais valioso. A gente tem que utilizar esse tempo da melhor forma. E qual que é a melhor forma que você utiliza o seu tempo? É digitalizando um documento, é atendendo o cliente, é indo no fórum, em alguns casos ainda tem que são raros, mas é fazendo o quê? Então indo ao banco, que tem que pensar. Todas essas outras diligências que às vezes se a gente agrega e forma uma equipe, o tempo acaba se rendendo muito mais e você consegue efetivando mais a entrega desses benefícios também para quem nos procura, né? E aí é onde você consegue escalonar, ou seja, aumentar o número de clientes entregando um serviço de qualidade. Exatamente. Mas, doutora, assim, nós sabemos que precisamos ter essa questão da gestão, mas também ter o conhecimento. E veja, um seguidor apresentou essa dúvida porque né, nessa questão do benefício de amparo social, não basta você saber apenas renda per capita um quarto, requisito idade, requisito deficiência. Tem todas essas portarias que envolvem todas essas questões das rendas que são computadas ou não. E eu gostaria que a doutora tentasse explicar um pouco para quem nos acompanha como fazer essa entrevista, análise dessa documentação para verificar de que forma um bem pode interferir nessa concessão. Porque essa parte prática, mesmo que essa faculdade entregue um ano, não ensina isso para os advogados, né? Nós temos uma questão dessa dificuldade de conciliação da teoria com a prática, muitas vezes, daquilo que a gente vê dos nossos colegas nos procurando, porque não demonstra como aplicar aquela questão do quarto da renda per capita. Não basta ler aquele simples artigo para saber como verificar completamente o preenchimento desses requisitos, né, doutora? E aqui, entrando no assunto técnico, eu quero deixar uma sugestão assim que eu fiz na minha vida e assim, sabe aquela dica de milhões? Não adianta querer fazer tudo. Então, um advogado que é generalista, ele vai gastar muito tempo estudando um caso que às vezes é um caso. Tem caso que é a advocacia de boutique, aí são vários casos diferentes, só que ele vai ganhar muito em determinado caso. Então, a primeira coisa, para quem está aqui e fez essa pergunta específica do LOAS, tem que pensar um passo antes. Você quer advogar com direito previdenciário e você quer trabalhar com benefício assistencial, porque trabalhar com benefício assistencial é diferente daquele de planejamento previdenciário para empresário. O seu posicionamento é diferente, o seu estudo é diferente, mesmo sendo uma matéria dentro do direito previdenciário, são estudos direcionados e bem específicos e diferentes. Então, a primeira coisa, a parte técnica, sabe aquilo assim que é o básico que a pessoa tem, é o mínimo que a pessoa tem que ter para advogar no direito previdenciário. Então, uma dúvida como essa é específico, assim, a gente vai aprofundar no benefício assistencial. Então, seja um benefício assistencial, seja uma aposentadoria, seja um planejamento previdenciário, aqui eu vou focar essas orientações para quem vai advogar em direito previdenciário e falar um pouquinho como que a gente faz no escritório. Porque a gente atende desde o cliente do LOAS até o empresário multimilionário. E o nosso atendimento é igual no sentido assim, da qualidade. A gente tem setores que atendem os clientes. Aquele especialista em benefício assistencial, ele vai aprofundar no benefício assistencial. Depois que ele sabe aquilo, ele vai passar para um outro benefício. Porque no início, a pessoa tem que ficar muito boa em uma para começar a fazer outra coisa. Não adianta querer pegar tudo, porque daí não faz nada bem feito, né, doutora? E aí, pensando nisso, falando nessa linha de raciocínio,
Porque a pessoa não vai saber só o LOAS, a aposentadoria, o planejamento. Ela vai ter que saber tudo que envolve o escritório, o financeiro, o marketing, é tudo. Por quê? Não adianta a pessoa ganhar uma ação, ganhou os honorários, daí ela não fez um contrato de honorários, ou se fez, ela fez errado, o cliente não pagou. Enfim, é toda uma questão de gestão. E eu falo isso, eu faço algumas mentorias e eu vejo que assim, a pessoa trabalha, chega no final do mês, A conta o que ela não fecha. o lucro, que é receita menos despesa, ela fica muito pequeno, porque o dinheiro vai caindo pelas mãos. É um cliente que não paga, é um contrato que não fez porque esqueceu, deixou passar. São procedimentos que não tem. Mas assim, respondendo a sua pergunta, né? A começar, como que a gente inicia um atendimento com o cliente? Para quem está começando, às vezes a pessoa fica com medo. A gente tem muita parceria com o advogado trabalhista que ele vê uma carta do INSS, ele já fica apavorado porque não sabe atender um cliente do previdenciário. Não sabe analisar o documento para fazer essa entrevista, né, com o cliente. Fazer a pergunta, não sabe o que tem que perguntar. Então, vamos fazer aqui um bate-bola nosso, porque eu sei que a doutora também milita. Eu vou falar como eu faço, daí a gente vai complementando para auxiliar realmente os advogados que estão iniciando ou que são de outras áreas e querem incluir o direito previdenciário no escritório. Eu gosto de ter um questionário que ajuda, porque hoje eu tenho as especialistas no meu escritório que atende. Como que eu treino elas? Então, eu tenho um questionário aonde vai direcionando nas perguntas. Só que esse questionário não pode ser um questionário único, porque justamente para todo benefício, o cliente, né, do LOAS, se você perguntar alguma pergunta do LOAS ali para o empresário lá, que está vendo planejamento previdenciário, planejamento tributário, não tem nada a ver. Então, eu faço questionários por perfil de cliente. Então, vamos pensar, como o nosso tema aqui é benefício assistencial, vamos pensar aqui no cliente do benefício assistencial. Então, é aqui o benefício assistencial para o idoso que não tenha, que esteja na linha da miserabilidade, e a pessoa com deficiência grave que esteja na linha da miserabilidade. Então, geralmente, são pessoas com pouco estudo ou nenhum estudo, são pessoas simples, são pessoas que têm dificuldade na internet. E falando de internet, eu quero falar aqui para os advogados que estão nos assistindo que é possível sim você trabalhar de forma online mesmo com clientes de benefício assistencial. Eu ouço muita resistência dos colegas nesse sentido. Ah, mas não dá para atender online. Não dá, eles não têm nem telefone. E assim, eu quero falar da minha experiência, porque assim, há 3 anos agora, completando, eu estou trabalhando 100% de forma remota. E eu atendo benefício assistencial também. E não é pouco. Tem alguns que não vai ter? Sim. Mas tem muitos que eles podem ter, ou mesmo que eles não tenham, ele vai ter um neto. Ele vai ter alguém que tenha um celular e que consiga falar com você. Que consegue estar auxiliando. Muitas vezes, eu gosto de entrar nos atendimentos das especialistas, e às vezes ele tá com o celular, que seria um vídeo, ele tá falando aqui. Porque é a primeira vez que ele tá falando no vídeo. E aí a gente fala, não é áudio, não é telefone, é vídeo. Pela primeira vez ele fica contente com isso, ele consegue. É um desafio para ele, ele consegue. Mas isso é caso a caso do profissional, é um posicionamento de querer, porque você vai perder um pouco de clientes? Sim, é um posicionamento. Você perde um pouco de clientes da sua região, porque quem atende presencial geralmente ele vai atender aqueles clientes que estão na sua região por conta do deslocamento mesmo, né? Dos clientes para ir até o escritório, sendo que de forma online você consegue atingir todo o Brasil. Então, falando do questionário. Então, pensando, né? O que
perguntar, né, doutora, o que incluir nessa ficha técnica aí para poder atender o beneficiário e conseguir ter todas as respostas? Vamos Eu lá. acho que assim, isso daí, até para você marcar a consulta, você vai fazer essa triagem já quando a pessoa te procurar. Seja vindo pelo WhatsApp, pelo telefone, batendo no seu escritório, você ter um primeiro questionário como triagem. Porque dependendo do caso, não adianta ele passar numa entrevista com você, numa consulta, seja paga ou não, porque não vai ter direito. Naquela triagem você já conseguiu verificar que não tem direito. E aí você pode ter a opção sua de atender o cliente para uma outra finalidade, mas para aquele benefício você já sabe que não tem direito. Então, perguntas são: estão falando ali no benefício assistencial para o idoso. Primeira coisa, né? Para a gente já para o idoso, ele tem que ter homem ou mulher 65 anos. Então, a primeira pergunta é: qual é a idade dele? Tem mais de Que 60... ano você nasceu? Vamos, né? A idade, primeira coisa. Porque aí, se for acima de 65 anos, o homem e ou a mulher já passou pelo primeiro requisito. Agora, se for menos de 65, a gente vai ter que fazer a pergunta, então, tem deficiência? Qual o problema de saúde? Tem alguma dificuldade, né? Aí é onde entra na parte da deficiência, para entender se a deficiência daquela pessoa seria cabível para o benefício assistencial. Mas se a pessoa fala que já não tem deficiência, não tem problema de saúde, não tem essas dificuldades, não adianta nem ir para o critério da miserabilidade, porque já passou no filtro ali. Mas passou. Ou tem mais de 65 anos, ou ela começa a falar do problema de saúde. Lembrando que aqui a gente está falando do primeiro questionário de triagem, né? Só uma primeira, para ver se vai para o atendimento. Vamos começar a ver a advocacia como um funil. A gente está aqui em cima falando da triagem. Tem 65 anos ou tem uma deficiência que, assim, a princípio, pelo que a pessoa fala, se fala, opa, dá para a gente descer no funil aqui, para a gente ver melhor essa questão. Aí vai fazer a pergunta da miserabilidade. Nesse sentido, o que a gente pode perguntar? Se a pessoa trabalha, se a pessoa trabalha registrada, se a pessoa recebe algum benefício. Aí depois pergunta quem mora na casa. Sempre antes de fazer a consulta, documento essencial que a gente pede ao CNIS. Só que o que eu vejo? Nessa triagem, nesse primeiro momento, às vezes a pessoa vai ter dificuldade para enviar o CNIS. Então, essa triagem a gente faz por meio de perguntas mesmo. Porque com o CNIS a gente já bate o olho lá e já vê se a pessoa trabalha, quanto ela recebe, quando foi o último vínculo. Mas antes dela enviar o documento, a gente precisa ir perguntando para ela ir descendo no funil. Nessa triagem inicial, doutor, eu sempre pergunto se está com o cadastro único atualizado para BPC. Está com o cadastro único atualizado? Quem é o responsável? Porque daí a gente já consegue puxar lá a consulta completa, pega a senha e aí já consegue destrinchar melhor esse núcleo. E você pede a senha para a pessoa na triagem? Isso. Você já pede para ela. Já peço para ela. Do responsável familiar que foi fazer lá o cadastro único. E você trabalha de forma online também? Também. Fazemos bastante atendimento online. E você porque pede até mesmo a quando senha já no WhatsApp. Essa parte de pessoas com deficiência ou idosos, imagina, idosos aos 65 anos já estão com essa dificuldade de locomoção. Essa vida senil, às vezes, dificulta eles conseguirem ir para alguns lugares. Então, isso também é uma sensibilidade nossa, por mais que a pessoa seja da sua cidade, região, você dispor desse mecanismo para que a pessoa não tenha que se deslocar, a pessoa sente que você está abraçando ela, entendendo a dificuldade que ela apresenta. Perfeito. Mesmo sendo... E aí pode fazer um atendimento híbrido para quem tem escritório físico, né? Isso.
Isso. Mas assim, essa triagem inicial, fazendo isso, você já consegue também ver se vai para o atendimento do BPC ou se vai atendimento para aposentadoria, para que a pessoa não perca mais de uma viagem, né? Nós temos que entender as dificuldades de cada um, né? E assim, é legal falar que eu vou passar a minha experiência, a doutora vai passar a sua, e cada um vai ter um formato que adequa à sua realidade. Então, moldando as realidades. E a gente deixa o chat aí para colocar também o que cada um faz de interessante. Porque eu digo, juntos nós somos mais fortes. Cada um pode trazer um pouquinho da sua experiência e a gente vai agregando conhecimento, né? Agora, por exemplo, pedir a senha, eu peço a senha quando a pessoa vai marcar a consulta. Porque o que eu sinto é que o idoso ou a pessoa, ela ainda... essa questão de passar a senha do Gov. Então, eu evito pedir. Primeiro, eu peço o CNIS. A pessoa se ela não tiver o CNIS ou ela tiver com muita dificuldade de acessar o CNIS, aí eu peço a senha. Ou então a gente tem uma pessoa ali para ajudar ela pegar os documentos que precisa. É porque hoje em dia tem que até fazer o reconhecimento facial, eles têm essa dificuldade de conseguir até enquadrar o celular lá naquele pedacinho só para fazer, então a gente tem que, muitas vezes, auxiliar eles em tudo isso, né? Tem que auxiliar eles. Então, eu prefiro auxiliar do que eu pegar a senha, pelo menos na primeira fase do atendimento, nessa fase da triagem até passar pela consulta. Aí na consulta, se após a análise a gente verifica que o cliente tem o direito e vai fechar o contrato administrativo, judicial, aí sim tá lá que a gente precisa da senha. Tem um contrato específico disso, falando para o que a gente vai usar a senha, porque é algo muito sério. E para a gente nos resguardar e também deixar o cliente tranquilo a respeito disso. Passar essa credibilidade e confiança para o cliente, né? De que ele está depositando esse bem da vida que está entregando a nós. Sim, e aí como eu estou fazendo 100% online os nossos novos clientes, então eu sinto que assim uma das diferenças do presencial para o online, até porque muitos clientes que vêm está me conhecendo pela rede social, eu tenho essa sensibilidade, esse cuidado a mais de evitar de pedir senha, de ter o contato ali, de fazer a reunião no Zoom, de falar com ele por telefone antes de pedir senha, só depois de contrato assinado mesmo. Conhecendo, né? E verificar que você está ali mesmo para ele, né? Isso é importante. Deixar bem claro essa questão. Isso daí é importante a gente falar, porque tem fraude no sentido, fraude no sentido de passar pelo escritório, entrando em contato com o cliente. Então, a gente deixa isso bem avisado, o único telefone, o único contato, para resguardar o nosso direito e o direito dos nossos clientes. Bacana. E aí, doutora, vamos lá. Digamos que eles tá aparecendo que está tudo encaminhado para esse BPC. Aí tem algum questionário a respeito disso, de bens, de auferição de rendas, da onde provém essas rendas na sua entrevista? Aí sim, daí passou por essa triagem primeira, né? A gente viu que dá para aprofundar, no caso, que tem uma probabilidade de êxito. Então, eu gosto de usar esse termo. É possível a gente estudar que essa pessoa pode vir a ter direito. Então, é um caso que a gente vai marcar o atendimento com um especialista. Porque quem estava fazendo a triagem não é do direito. Ele só tinha o questionário ali, a parte comercial do escritório. Ele tinha um questionário de triagem. Deu ok nas perguntas, aí a gente marcou o atendimento. Aí a gente vai ter o questionário da consulta. Aí sim é onde a gente vai fazer um vídeo com a pessoa.
eu gosto de... Então, por exemplo, no LOAS, que são pessoas mais simples, geralmente ele não tá sozinho, né? Ou tá com filho, ou tá com alguém. Eu gosto de ter mais pessoas, porque a gente consegue adquirir mais informações. E aí vem as questões... Bom, idade é tranquilo. Agora, na parte de deficiência, para consulta, eu já peço para a pessoa enviar os documentos médicos e laudos médicos, exames que tenha. Isso. Então, os documentos médicos, o CNIS, porque daí eu já vou ver se teve benefício, se já recebeu algum benefício por incapacidade na vida, como que tá. Vejo mais o perfil dessa pessoa, os documentos médicos. E nessa entrevista é muito também do nosso feeling, né? Porque tem a parte médica, mas eu gosto de, em alguns casos, ver a pessoa deambulando, então andando, às vezes a pessoa tem um problema. Isso aqui seja para benefício assistencial por deficiência ou auxílio, benefício por incapacidade, ou aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu gosto muito que ela mostre mesmo. Vamos ver como que é isso? Porque muitas vezes a gente é o primeiro juiz da causa, né? Às vezes tem um laudo médico ali, mas é a gente que tem que interpretar se aquilo realmente é uma deficiência para LOAS. E às vezes fica numa linha muito tênue, numa linha obscura ali. Então é a gente que tem que definir. Opa, é um caso que tem uma probabilidade grande de êxito, então vamos junto com esse cliente nesse processo? Porque às vezes a gente vai entrar administrativo, vai ser negado, a gente vai entrar judicial e muitas vezes a gente pode ficar alguns anos aí com esse cliente. Então a gente precisa acreditar naquela causa. Eu não pego todas as causas, realmente a gente pega quando a gente vê probabilidade alta de êxito. E aí, quando é dessa forma, a gente aprofunda bem na deficiência, na incapacidade, pesquisa jurisprudência para ver como que está o entendimento jurisprudencial a respeito daquela deficiência, daquela incapacidade, para ver se vai valer a pena, porque a gente cria uma expectativa no cliente, é o custo do escritório, então é muito sério isso, a gente pegar uma causa por pegar e ficar mais uma ali correndo. A gente tem que ter, assim, o meu ponto de vista, a gente tem que ter esses cuidados, porque aí já falando também, aqui é bom que a gente está falando da parte técnica voltado para o advogado, o olhar que o advogado tem que ter com uma empresa. Porque, é uma ação só, vai correr ali, é pouco serviço. Já pensou quanto custa uma ação? Quanto custa uma ação por mês no seu escritório? Às vezes essa ação pode demorar 5 a 7 anos. Estou recebendo uns processos agora, está saindo os precatórios, glória a Deus, de 7, 9 anos atrás. Quanto foi o custo mensal desse processo? Recebo um valor bom ali de honorários de um precatório, mas quanto tempo foi? Quantas horas de trabalho? Então, a gente tem que pensar isso antes de fechar um contrato. E é interessante essa minha visão de hoje com a minha visão de 20 anos atrás, porque há 20 anos atrás eu queria quantidade. Fechei mais um contrato. Eu não tinha essa visão no pensamento do cliente, opa, eu estou criando uma expectativa nessa pessoa. E eu vou ter um custo por 5 anos no escritório. A frustração desse cliente do indeferimento não faz uma boa captação para novos beneficiários, né? Nós temos que avaliar isso, porque uma pessoa que sai frustrada, ele não vai te indicar. Muitas vezes ele não vai compreender essa distância entre o advogado que pede e o juiz que decide. Não vai. Foi o advogado que perdeu. É ou não é, né? Não é assim que eles falam? Com certeza. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, que é uma responsabilidade social. Porque também, eu prefiro falar, você não tem direito. Só que nós, como advogados previdenciários, estamos ali para falar que ele não tem direito, mas como fazer para ele ter. Porque ele pode não ter nesse momento. Isso que é o planejamento previdenciário. Então, hoje você não tem direito a um benefício assistencial ou a um benefício previdenciário. Mas a nossa visão é como fazer essa pessoa ter um direito.
seja o benefício assistencial. Às vezes, pensando aqui no benefício assistencial, mora um filho na casa que tem renda, que começou a trabalhar, é muito comum, tem o pai e a mãe acima de 65 anos, mas tem um filho ali que trabalha registrado, que ganha seus 2.500 por mês. Esse casal aqui não vai os dois receber LOAS, não vai, por causa da renda do filho. Só que às vezes esse filho tá noivo, esse filho tá para casar, então cabe a nós essa orientação. Orientação, porque hoje, enquanto ele tá morando com os pais, não vai receber. Mas quando ele casar, aí sim, quando fica os dois, o pai e a mãe ali acima de 65 anos, vai poder os dois receberem o benefício assistencial. E a gente tem que tomar cuidado, porque eu já tive casos na prática em que o filho estava junto. Então é melhor eu parar de trabalhar, porque eu estou prejudicando os meus pais. Tem isso também. Então, essa responsabilidade social, ela é muito mais ampla. A gente está aqui para criar eu gosto disso, assim, nós como advogados previdenciários, a nossa responsabilidade é criar essa esperança realista, mas não fazer, e eu penso que é negativa essa parte de fazer um filho, da forma que se fala, dá a entender que se ele parar de trabalhar é melhor. Não, não é melhor. Não é melhor. Não é. Então, a responsabilidade nossa é muito grande da forma como passar isso para os nossos clientes. Até mesmo nessa parte de bens, muitas vezes vem falar, então vou tirar tudo do meu nome, né? E muitas vezes eles não entendem que a lei não impede que eles tenham algum bem em seu nome. Muitas vezes a gente verifica nessa análise, dessa entrevista com esses questionamentos, de que a pessoa já poderia estar recebendo há muito tempo e acha que já não tinha o direito porque recebeu um bem de herança. Porque quando nós começamos a avisar que nós faríamos essa live, doutora, veja que nós recebemos uma pergunta assim, de um seguidor, que eu recebo aluguel de um imóvel que recebi de herança. Isso interfere no BPC? Quer dizer, às vezes ele não quer passar o bem para o nome, por causa que é de herança, porque acha que esse aluguel vai interferir, tem que verificar o valor desse aluguel. Mas assim, você vê pelo tipo de pergunta que às vezes a pessoa fala, deixa no nome lá do falecido, né? Então, assim, essa orientação daquilo que a lei impede, do que a lei não impede, é muito importante para entender a situação desse enquadramento. Esse aluguel, mas tem que ver quantos são os moradores. Se é a única fonte de renda, às vezes não tem impedimento nenhum de que isso aconteça, né, doutora? Então, com relação aí ao tema em si da live, né, essa questão dos bens imóveis, não há impedimento, como a doutora falou, não há impedimento na lei que ter bens imóveis ou mesmo móveis impeça o recebimento de benefício assistencial, seja do idoso, seja da pessoa com deficiência. Não impede. Mas o que acontece? Quais são os desdobramentos disso? Esse imóvel, então pode ter, então você recebeu uma herança, você tem um imóvel no seu nome, isso não impede. Recebeu a herança, passa para o seu nome, regulariza isso. Regulariza isso. Isso não impede, é uma coisa, benefício assistencial é um direito seu. Agora, o que vai acontecer é se esse imóvel gerar renda, como a doutora falou. Renda. Aí é a renda do imóvel. Então, eu tenho um imóvel e recebe ali R$1.000 de aluguel. Esses R$1.000 vai somar com a renda do grupo familiar. Aí, se a renda do grupo familiar superar, aí não vai ter direito ao benefício assistencial por conta da renda. Não da existência do imóvel, né? Não por conta da existência do imóvel. Agora, uma coisa importante também é que quando, aqui falando de judicial, benefício assistencial solicitado judicialmente, o que acontece? A assistente social vai na casa da pessoa e tira fotos do imóvel. Quando a pessoa tem imóvel,
o que que eu faço? O que que eu gosto de fazer? Depois de um caso que eu tive na prática, que a assistente social foi na casa do meu cliente e assim, a casa era muito bonita, a casa era... vou dar um exemplo aqui, porque isso daí me marcou. O quarto do filho do casal, da filhinha do casal... Não... Oi, boa tarde. Caiu o nosso vídeo ao vivo tem dessas coisas. Já estamos aí chamando a doutora Luciana para a gente terminar esse nosso bate-papo hoje, essa live do nosso Fórum Tira Dúvida sobre o benefício de amparo social, com essa dúvida tão importante de quem recebe BPC se pode ter bens em seu nome. Nós estávamos discutindo esse aspecto tão importante, já enviando o convite para a doutora Luciana, que vai voltar aí nas nossas dúvidas. Convite enviado à doutora. Aguardem só mais um pouquinho que ela entra. Ó, nosso bate-papo está aberto aí. Se vocês ficaram com alguma dúvida daquilo que a gente está apresentando aí para vocês a respeito, principalmente doutora, o ao vivo tem dessas dificuldades, de repente, dessas conexões, essas falhas aí do Instagram, mas estamos aí de volta para quem estava nos acompanhando nesse momento importante que a doutora estava passando aí sobre a questão dos nossos beneficiários. A conexão da doutora caiu novamente, vamos chamá-la de novo. Aguardem só mais um instantinho. Olá, de novo. Oi. Então, vamos lá. Vamos retomar o que a gente estava falando, que era da renda, né? Então, retomando, pode ter imóvel, sim. O que vai importar é a renda vinda da locação, por exemplo, desse imóvel. Mas o que eu acho que é importante orientar é que, assim, se está recebendo de herança, deve passar sim para o nome. O que mais que a gente estava falando? Colocar até mesmo nesse questionário da entrevista, quando já direcionar o BPC, se tem algum imóvel, recebeu herança recentemente, se esse imóvel está alugado, está cedido, se mora em casa própria, se paga aluguel. São perguntas interessantes para fazer daquilo do que é renda, do que é despesa, porque esse é um benefício destinado às pessoas de baixa renda. Não é porque às vezes tem a renda de aluguel, muitas vezes nós vemos clientes, né, doutora, com renda de imóveis simples que recebe 500, 600 reais. E aí você pergunta quantas pessoas faz parte do seu núcleo familiar. Eles vêm com a informação de 6, 7 pessoas. Então, é tudo a questão da gente fazer o cômputo dessa per capita proveniente da renda desse imóvel, dividindo por todos os seus moradores. Porque até meio salário mínimo nós podemos falar que podemos batalhar por esse benefício, não é? Na esfera administrativa, 1/4 ainda está vigente, por mais que a lei já fala da possibilidade de flexibilização disso. Mas ainda não está instrumentalizado. Mas até meio salário mínimo nós temos que atender esse cliente, porque ainda é considerado baixa renda. O que eu lembrei, o Bruno lembrou aqui. Obrigada, Bruno. Eu queria falar do Olá. caso que a netinha da minha cliente, de benefício assistencial, tinha um quarto que era como de uma princesa. Era lindo. A casa tinha piscina, o quarto era de como uma princesa. E aí a assistente social tira foto, coloca. Essa família tinha carro. E isso daí eu era presencial ainda. Eu que atendi. Eu tinha uma especialista que atendeu, mas eu sempre gosto de ir ali na sala, conhecer a pessoa. E assim, a pessoa era bem simples ao falar com a gente. Cumpria os requisitos ali. Só que na hora da entrevista da assistente social em loco, veio essa surpresa até para nós. O tamanho da casa,
como que era essa casa, e aí a assistente social vendo aquilo, ela foi aprofundando mesmo para falou, não é possível. Então, um cuidado que eu tenho a mais, eu entro até no Google Maps ali, no Google, e a gente consegue ver a casa da pessoa. Então, são cuidados que tem que ter, porque senão é um processo que a gente entra e que vai ser negado depois. Essas estruturas que o bairro oferece é uma pergunta interessante, né, para verificar o que tem de acessibilidade, se tem transporte público, se tem postos de saúde, escolas próximas, porque às vezes nós estamos com um caso de deficiente físico, que a escola mais próxima é só no outro bairro. E aí a pessoa não tem o transporte público, tudo isso são questionamentos que pode fazer. Porque às vezes a pessoa precisa gastar com esse deslocamento para os tratamentos. Tudo isso é importante, porque não é questão de ter um veículo, mas às vezes a pessoa estava numa fase da vida que tinha emprego e de repente está desempregado também. E aí a dificuldade agora atual, construir um patrimônio durante a vida, mas de repente surgiu essa queda da renda desse grupo. E por mais que tenha conquistado esses bens, atualmente não tem a renda para poder prover a subsistência, né, Dona? Isso é que é importante. O Bruno fala que ele teve um caso que o juiz indeferiu por causa de um ar-condicionado na janela. Então, às vezes, essas questões são importantes, porque no judicial, quando o assistente social vai até a casa, essas coisas vêm à tona. Eu tive um caso, Bruno, falando para o Bruno que foi uma causa por conta do ar-condicionado, mas, doutora, eu tive um caso que o que pegou ali a diferença, a renda estava no limite, só que daí, em depoimento pessoal, ela falava que ela recebia o arroz. Ela recebia doação de arroz, não lembro se era 2 sacos de arroz por mês, e isso fez ultrapassar a renda, porque era algo recorrente. Então, questões de falar, você recebe alimento de alguém, porque às vezes vai um filho e dá de vez em quando, mas se todo mês eu recebo da minha vizinha um pacote de arroz, isso você tem que incluir. Porque se você esconde, depois se vai para o judicial e tem depoimento pessoal, a cliente solta. A cliente vai falar. E aí você pode ter o seu benefício, a sua ação improcedente. Até mesmo nessa fase da judicial, antes mesmo da avaliação social, pedir as fotos do imóvel para ver como que é as condições dos cômodos, para você poder até mesmo direcionar os quesitos de forma adequada para que a assistente social observe o estado de conservação desse imóvel. Você não pode sair perguntando se você não sabe como é o estado do imóvel. Então, às vezes, é bom pedir as fotos desse imóvel, a pessoa fornecer essas provas preliminares para que você tenha-se consciência e saiba tudo com a realidade que você está lidando para poder fazer a prova completa. E assim, para a gente indo para o final aí, que está dando 1 hora, eu tenho um compromisso, 19 horas e pouquinho. O que eu queria, assim, para finalizar, é lembrar sempre que tem a regra geral de todos os benefícios, incluindo o benefício assistencial. Mas o advogado que milita, ele tem que saber as exceções e tem que estudar jurisprudência. Como que está o entendimento judicial? Como que está... Porque... principalmente no benefício assistencial, a gente está falando realmente da renda desse nosso cliente. Ele não tem outro lugar que ele tira a renda. Então, realmente, a gente tem que fazer o máximo. Se esse cliente nos procurou, ele está deixando o segundo bem mais valioso ali. Primeiro é a vida. Segunda é a subsistência da vida na nossa mão. Então, a gente tem o dever de realmente estudar aquele caso. Não é porque é um benefício assistencial. Eu ouço de muitos colegas, é só um LOAS. Não é só um LOAS. É uma família que tem apenas, que ela não tem renda, que ela vai ter um salário mínimo como subsistência dessa família, dessa pessoa que tem idade, que
tem a idade acima de 65 anos ou é pessoa com deficiência. Então, é muito sério trabalhar com LOAS. A gente está tratando realmente da subsistência. Então, estudem. Quer trabalhar com benefício assistencial? É regra geral. É um quarto do salário mínimo, mas tem que saber que se tiver 2 idosos na casa, a renda de um não vai ser contado para o outro. Isso é muito comum. E essa renda de um idoso pode ser de benefício previdenciário. Não vai ser contado para o outro. A renda de uma pessoa com deficiência, de um salário mínimo, também não é contado para um idoso na casa. Então, é importante saber essas regras, porque é do seu trabalho que uma família vai ter subsistência. Então, é muito digno trabalhar com benefício assistencial, porque essa pessoa, quantas vezes ela já não foi num CRAS, ela já não foi no INSS, ela já bateu no Estado pedindo esse benefício, implorando por esse benefício e não conseguiu. E aí ela precisa procurar um advogado, a gente ali é a tábua de salvação para ela. Então, realmente não trabalhar com benefício assistencial é muito digno, sabe? Trabalhar com essas pessoas e dar o nosso melhor para ela, sabe? Não é o valor dos honorários que pague, sabe? A gente está fazendo o melhor ali para uma pessoa, para uma família que mais precisa, que passou todo o curso da vida dela e não teve condições de trabalhar para ter uma aposentadoria. Então, realmente eu quero deixar aqui, assim, até meus parabéns para advogados que militam no direito previdenciário e olham para o benefício assistencial. Então, doutora, até parabéns pela escolha do tema, sabe? De se preocupar com essas pessoas, porque é muito fácil falar para aquele que vai dar honorários maior. Mas e para esse que... quantas vezes, quando eu tinha o escritório físico, essa pessoa ia descalça no escritório? Tive um caso do cliente, e foi até na audiência, descalço. Quantos clientes iam lá para tomar o café e comer a bolacha? Porque ele não tinha almoçado. Comer a bolacha. Então, exatamente. Esse é o perfil do nosso cliente. E quem é advogado previdenciário raiz, é isso que a gente gosta. É chegar na audiência e dar um abraço nesse cliente. É ele ver que tem uma pessoa como ele ali e que está de mão dada com ele. Ele não está sozinho. Exatamente. Então, direito, assim, por mais que 23 anos de advocacia, eu trabalho com bastante planejamento previdenciário, empresário, médico, que é outra coisa, mas eu adoro trabalhar com benefício assistencial, onde eu vejo que realmente o meu trabalho está gerando tanto valor para aquela família que essa pessoa vai poder comer por conta do meu trabalho. Isso daí não tem preço. E advogado previdenciário, esse é o sentimento que nos move. Então, para quem quer entrar no direito previdenciário só pelo dinheiro, o dinheiro é bom? É ótimo. Mas quando você vê que está muito além do que o dinheiro pode proporcionar, aí você vai ver o seu trabalho como um propósito mesmo. Então, é isso que eu desejo para os advogados que estão aqui e que vão assistir a nossa live, porque fica gravado aí, e que atinja muitos advogados, que possa contar com a gente, que a gente já tem alguns anos aí de estrada no direito previdenciário, para que não tenha aqueles erros do que a gente fez no início da nossa carreira, né? Exatamente, doutora. Eu sei do seu tempo escasso, agradeço imensamente ter deixado reservado esse espaço para a gente poder compartilhar essas informações e espero revê-la em breve, ou seja, numa outra live Tira Dúvida dos nossos seguidores ou nos nossos congressos, cursos da vida. Doutora, muito sucesso e agradeço a parceria, espero revê-la em breve. Muito obrigada. Eu estou à disposição para o direito previdenciário, assim, que é a minha maior paixão. Então, realmente, esses 23 anos de carreira, assim, eu sei que eu posso ajudar não só o cliente, que é o que eu sempre peço a Deus, assim, que o que eu fale, ele possa servir, assim, que ele possa trazer o bem para aquele cliente. E hoje eu sei que eu posso ajudar advogados também.
não cometer erros que eu já cometi, ou então antecipar o tempo. O que ele pode fazer para conseguir ir mais longe em menos tempo? Então, eu estou à disposição. E, mais uma vez, obrigada. Sucesso, doutora. Parabéns pelo seu trabalho. Agradeço. Uma boa noite a todos os nossos seguidores. Pode deixar as mensagens de dúvidas aí no chat, no direct para nós, que aos pouquinhos a gente vai respondendo a todos, porque juntos somos mais fortes, né, doutora? Sim. Uma boa noite, prazer reencontrá-la. Obrigada, doutora. Tchau, tchau. Logo. Tchau.